Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 18 de outubro, nós estamos recebendo com muito prazer o prefeito municipal de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Polícia Civil frustra plano do PCC para matar PM. Na Folha de São Paulo, Exército fará a segurança do primeiro leilão do pré-sal no Rio. No Estadão, greve contra primeiro leilão do pré-sal paralisa refinarias. No Santa Portal, Prefeitura reestuda com Dersa novo traçado do túnel Santos-Guarujá. No site do Boc News, Copom mantém projeção de aumento da gasolina em 5% este ano. No G1 Santos e região, presa a quadrilha que planejava matar policiais militares no litoral de São Paulo. E no portal da UOL, multinacionais terão 8 anos para pagar imposto sobre lucro no exterior. Chico. 8 horas e 8 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e o túnel ligando Santos a Guarujá sob o estuário, que tanta polêmica e controvérsia vem causando em função de desapropriações que o traçado escolhido, ligando Outeirinhos até o distrito de Vicente de Carvalho, provocaria, começa a ganhar um novo contorno e, possivelmente, um novo traçado, sem tantas desapropriações, com um impacto menor para a população dos dois bairros, do Estuário e do Macuco, conforme compromisso assumido pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, nosso convidado de hoje, junto à comunidade daqueles bairros. Surge assim, para os moradores, uma luz no fim do túnel. Desculpem o perdão desse trocadilho. De qualquer forma, vale a reflexão, vale a análise em torno dessa questão. Até porque na entrada da cidade, junto à Alemoa, poderia-se perfeitamente pensar, como já, aliás, há um traçado nesse sentido, nessa ligação seca entre as margens direita e esquerda do Porto de Santos, favorecendo assim a fluidez, o tráfego de caminhões, dos milhares de caminhões que se dirigem a Santos, ao Porto de Santos, pelo sistema Anchieta Imigrantes, que quando da reforma da entrada da cidade, do sistema viário, poderia se pensar perfeitamente nessa ligação seca com os caminhões se dirigindo à margem esquerda do Porto de Santos. De qualquer maneira, esse é um debate, é uma análise, e nós vamos aprofundar esse tema no programa de hoje com a entrevista com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Mas tudo isso vocês vão acompanhar, entre outros temas importantes, daqui a pouco, assim que a Paula informar a previsão do tempo para hoje, para o final de semana, bem como o movimento de balsas e estradas. Paulo. Chico, o dia amanheceu com sol, mas segundo o Climatempo, a previsão é de que na parte da tarde volte a chover por conta do aumento da nebulosidade. A temperatura varia entre 18 e 24 graus em Santos. E para o fim de semana, não há previsão de chuva. As ondas podem chegar no máximo a 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito normal na chegada a São Paulo, com lentidão apenas entre os quilômetros 13 e 10, no trecho de Planalto pela Anchieta. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. Na chegada a Cubatão, o motorista encontra trânsito lento entre os quilômetros 59 e 60. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito e tráfego normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou ainda por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal, youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Chico.
8 horas e 11 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta vamos entrevistar o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 18 de outubro, e hoje estamos recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. E vamos ver agora o VT, a reportagem do programa de hoje, que trata do Parque Tecnológico de Santos. A Prefeitura de Santos assinou essa semana um convênio com instituições de ensino superior da cidade para o novo Parque Tecnológico do município. A Unisanta vai desempenhar um importante papel entre as universidades. A assinatura do documento aconteceu no Salão Nobre da Prefeitura. Estiveram presentes o diretor-presidente do Parque Tecnológico de Santos e a reitora da Universidade Santa Cecília. Os egressos das universidades, ou até mesmo ainda na fase de estudo, eles terão no Parque Tecnológico um campo com a infraestrutura e o apoio necessário para desenvolver suas ideias, transformar essas ideias em negócios, sem a necessidade de buscar isso em outras cidades, em outras regiões. E hoje estamos em festa porque a Unisanta está abrigando a primeira empresa, através de um projeto industrial, que está sendo desenvolvido no Parque Tecnológico de Santos, com seus pesquisadores, laboratórios, tecnologia de ponta, está dando um importante passo para que isso tudo possa ser concretizado. Também foi anunciada a construção do núcleo do Parque Tecnológico. O prédio, que vai ser construído no centro, ao lado do antigo Colégio Santista, deve ser entregue no segundo semestre de 2015. O núcleo tem a função de reunir num prédio só a administração do Parque Tecnológico, empresas que estão começando, as empresas incubadas, empresas pré-incubadas, empresas que já começaram, mas que ainda precisam de apoio do governo para conseguir progredir. E ainda criar nesse local laboratórios para você poder fazer pesquisas, desenvolvimento. O primeiro laboratório que vai ser implantado vai ser o laboratório de logística e mobilidade. Porque sabemos que hoje com o pré-sal, com o porto, com o Parque Tecnológico, a cidade está muito mais aberta ao desenvolvimento. E tudo isso, a inovação tem um papel preponderante. Aí está a reportagem, importante iniciativa nesta era do conhecimento, a era da ciência, da tecnologia, ali no complexo do Colégio Santista do CAIS, do Centro de Atividades Integradas de Santos, no Colégio Santista. Prefeito, bom dia, muito obrigado pela sua presença. As obras do parque começam quando exatamente, prefeito? Bom dia, Chico, Chalub, Paula, os telespectadores que nos acompanham. E esse é um projeto muito importante do Parque Tecnológico, né, dentro dessa perspectiva de desenvolvimento da cidade, né, de inovação, investimento em pesquisa, conhecimento, que é a base para o nosso desenvolvimento. Então, nós temos um convênio com o governo do estado, né, no valor de 10 milhões de reais para a construção do núcleo do Parque Tecnológico. Estamos aí na fase da contratação do projeto executivo e a nossa meta é iniciar as obras, Chico, objetivamente, no primeiro semestre de 2014, do próximo ano, concluindo essa obra
em 2015. Como foi falado, a ideia é que nós tenhamos um espaço nobre da cidade para pesquisa, inovação, para abrigar essas empresas que estão dando os primeiros passos e que precisam do suporte do poder público e, na verdade, contribuir para a requalificação de toda aquela região da nossa cidade, porque nós teremos ali o Parque Tecnológico, teremos o Centro de Pesquisa da Petrobras, na outra quadra, ali na Brás Cubas com a Henrique Porchat, e teremos o fortalecimento do Colégio Santista, que passará a ser uma escola em tempo integral para as crianças, né, ali da Vila Nova e de todo o entorno da região central da cidade. E teremos também, onde hoje temos a escola Acácio de Paula, uma nova escola técnica, a terceira ETEC do município, que vai desenvolver cursos na área de petróleo, gás, na área portuária, ou seja, um grande centro do conhecimento, eu diria, naquele espaço que vai contribuir para que as próximas gerações possam, de fato, se estabelecer na nossa cidade cada vez mais. Esse é o objetivo, né? Para que os nossos jovens que hoje estão nas escolas, que estão se formando, não tenham a necessidade de subir a serra para construir as suas oportunidades, que tenham essas oportunidades aqui. E acho que esse é um passo fundamental. E o que nós celebramos, mais 2 pontos importantes também no lançamento do projeto Núcleo do PAC. Primeiro, o convênio com as universidades, né? As universidades são grandes parceiras e só através dessa parceria entre prefeitura e as universidades é que foi possível ter um parque tecnológico em Santos. E nesse convênio que nós assinamos nessa semana, as universidades vão oferecer as suas instalações para que as empresas do parque possam realizar pesquisa, o que vai ser muito importante. E o poder público está fazendo a sua parte. A prefeitura encaminhou também à Câmara Municipal um projeto de lei concedendo isenção de tributos municipais durante 10 anos para as empresas que farão parte do Parque Tecnológico. Nos 5 primeiros anos, isenção total de IPTU, ISS, ITBI, taxa de licença, taxa de aprovação de projeto. Do 6º ao 10º ano, uma isenção progressiva em função dos resultados dos primeiros 5 anos, como geração de emprego, aumento de faturamento, ou seja, estamos aí contribuindo para atrair novos negócios para nossa cidade. E também encaminhamos um outro projeto de lei para a Câmara importante, que é a lei das parcerias público-privadas. É um marco legal que vai regulamentar a relação do poder público com a iniciativa privada, para que nós possamos estimular a presença de empresas, a indução de novos negócios, geração de empregos para a nossa cidade. Muito bem. Humberto Chalub. Bom dia, Chalub. Obrigado pela presença aqui. Bom dia, prefeito. Bom dia, Chico, Paulinha, telespectadores da Santa Cecília. Bem, todo investimento em educação sempre é louvável, né, Chico? Acho que nesse momento, principalmente, a gente está precisando realmente mais investimentos na educação. Né? É aquela coisa, né? Abrir uma escola é a possibilidade de você fechar um presídio no futuro, né? Então, acho que essas iniciativas na área de educação sempre são muito louváveis e devem ser estimuladas, né? A preocupação que eu tenho em relação à questão do Parque Tecnológico, a gente já tem uma experiência com a incubadora aqui em Santos. E, infelizmente, a gente nota que o processo é um pouco lento, né? Teve um projeto inicial, algumas empresas se instalaram, mas não foi uma coisa que teve uma dinâmica como se esperava. Existiram algumas empresas, outras não deram continuidade, então a gente espera que o Parque Tecnológico dê esse impulso. Porém, acho que uma coisa que pouco se discute na questão do Parque Tecnológico, realmente, é que apesar da a gente foca muito na questão das instalações, que é um passo importante, ter um espaço para você poder... Mas se fala pouco, por exemplo, no investimento do que tipo de pesquisa realmente vão ser desenvolvidas, o investimento nos seres humanos que vão desenvolver essas pesquisas. A gente teve um seminário recentemente aqui em Santos, até acho que o Paulo era então candidato, deve ter participado, em que houve o exemplo, foi colocado um exemplo da PUC do Rio Grande do Sul, onde existe um parque tecnológico, e houve um investimento preliminar na formação de professores que iriam trabalhar nesse parque tecnológico muito grande, inclusive com a possibilidade dos professores terem a experiência de participar de parque tecnológico no exterior, quer dizer, permanecer um tempo no exterior realizando pesquisas em parques tecnológicos em algumas nações mais desenvolvidas, para trazer essa experiência para o Brasil e acabar também convidando pesquisadores estrangeiros para desenvolver. Foi citado até o caso da Noruega, onde teve também o caso do pré-sal, que eles usaram o dinheiro do pré-sal para desenvolver novas tecnologias, sabendo que o petróleo ia acabar, e hoje a Noruega está se destacando em várias
áreas de nanotecnologia, em função desse recurso que tem empregado. Então, acho que tem se falado muito na questão física, da infraestrutura, dos equipamentos, mas a gente vê pouca discussão realmente com que tipo de projetos, que tipo de pesquisa realmente nós vamos estar desenvolvendo aqui. Pelo que se percebeu no VT, a primeira iniciativa será na área de logística, não é, prefeito? Exatamente. O primeiro laboratório, né, hoje, talvez essa seja a questão mais atual, né, em termos das cidades, né, a questão da mobilidade urbana, o direito de ir e vir do cidadão, deslocamento, que muitas vezes acaba ficando comprometido em função do trânsito, desse novo cenário que a gente vive de desenvolvimento nas grandes cidades. Então, primeiro laboratório, já existem recursos destinados ao primeiro laboratório, que será um laboratório na área de mobilidade urbana. E essa formação acadêmica, esse investimento nos professores, nos recursos humanos, Chalub, é uma questão extremamente importante. Você tem toda a razão. Até por isso nós lançamos um programa muito importante também essa semana, no âmbito da Prefeitura, que é o programa Mestre Aluno. Um programa onde a Prefeitura irá arcar com os custos, né, pela primeira vez, mestrado e doutorado para os professores da rede municipal de ensino, justamente para investir na formação. E certamente esses professores vão elaborar suas teses, né, com temas de interesse do município relacionados à educação, e o Parque Tecnológico certamente é um dos temas que poderá ser abordado com trocas de experiência, conhecendo experiências bem-sucedidas fora do país. Nós temos boas experiências fora do país, temos boas experiências no país, aqui, especialmente São Paulo. São Paulo conta com o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, o SPTEC. Temos algumas cidades que se destacam, já, por exemplo, São José dos Campos, né? Bem perto, tem um parque tecnológico que é uma referência para o Brasil e para o mundo. É importante a gente aprender com a experiência de quem já está mais à frente de Santos nessa questão do parque. E nós vamos fazer essa troca de experiências nacionais e internacionais, são fundamentais para que a gente possa atingir os resultados que a comunidade espera em relação ao Parque Tecnológico. Sem dúvida. Prefeito, você falou agora em mobilidade urbana, logística, que é a grande questão hoje da cidade, e na esteira disso temos a discussão, a polêmica do momento, envolve a questão da ligação Santos-Guarujá, uma reivindicação antiga, não apenas da comunidade de Santos, mas de toda a comunidade regional. E a questão do traçado é a mais polêmica, né? Hoje a população do Macuco e do Estuário está apreensiva com a possibilidade de desapropriações. O senhor participou por meio de um vídeo da audiência pública recentemente realizada, onde o senhor garantiu, assumiu o compromisso de que o impacto será o menor para os moradores daquela região, o que não implica que não aconteçam desapropriações mais adiante. De qualquer forma, prefeito, o senhor acha que esse traçado é o traçado mais indicado? Esse outro, por exemplo, da entrada da cidade da Lemoa, com o viés econômico, com o viés portuário, que poderia resolver muito o problema dos mega congestionamentos e do tráfego intenso de caminhões, está descartada essa possibilidade? Não se pode pensar nisso? Olha, Chico, primeiro é importante colocar, essa é uma obra, o túnel Santos-Guarujá, guardada há mais de 70 anos, né, por diversas gerações, e nós estamos trabalhando com muita seriedade junto ao governo do estado para retirar essa obra do papel. Esse é o objetivo e acredito que esse seja o maior consenso, né? Acho que a população, né, é um consenso geral em relação à importância dessa obra, de executá-la, de retirá-la do papel. A expectativa das pessoas é muito grande e esse consenso é muito maior do que qualquer polêmica que possa surgir. Evidentemente que nós precisamos nos acostumar com essas grandes obras e os grandes empreendimentos, porque, infelizmente, essa não foi uma prática nas últimas décadas na região. E toda obra, né, desse patamar, ela precisa cumprir um roteiro legal para que ela seja feita, né? E passa por projeto básico, executivo, o licenciamento ambiental, 3 licenciamentos, a licença prévia para começar a obra, a licença de instalação e depois a licença de operação. São 3 licenças. O túnel Santos-Guarujá não tem nenhuma delas, né? Ou seja, iniciou o processo de licenciamento. E nessas grandes obras, a importância, fazendo aqui uma analogia com o que foi dito em relação a aprender com o Parque Tecnológico, a gente precisa aprender com outras regiões que têm grandes obras e com o Estado de São Paulo. A DERSA, que está responsável por esse projeto, todas as propostas de projeto da DERSA que foram submetidas a licenciamento, todas elas foram alteradas. Nenhuma foi executada como foi proposta. E a proposta do túnel Santos-Guarujá não vai ser diferente. Nós vamos alterar essa proposta, esse é o compromisso
com a sociedade, com os moradores do estuário, do Macuco, de uma forma muito clara, e com toda a cidade. Só que o nosso compromisso é retirar a obra do papel. Nós vamos estabelecer uma discussão que tenha começo, meio e fim, para que a gente tenha, de fato, a certeza de que essa obra será executada e com o menor impacto possível. Qualquer obra é feita para beneficiar as pessoas. E essa que o governo do estado assumiu o compromisso com a cidade de realizar é justamente para isso. Uma outra ligação é importante, é vital, né? Cidade portuária, nós temos aqui o maior porto da América Latina. Fazer uma ligação na entrada da cidade vai atender prioritariamente os veículos pesados, claro, o porto. E fazer uma ligação onde está se propondo vai atender prioritariamente as pessoas. São 10 mil caminhões que chegam à nossa região diariamente. E são mais de 20 mil veículos que todos os dias fazem a travessia pelo sistema de balsa, que é um dos maiores do mundo. E essas pessoas não vão a passeio, a maioria imensa, mais de 93%, vão a trabalho. Os 15 mil ciclistas, né, que utilizam o sistema de balsa também vão a trabalho. E é pensando nessas pessoas, é pensando em gente, que essa opção foi determinada. Eu não acredito que a proposta do túnel na entrada da cidade seja uma proposta excludente em relação a essa, sim, no meio do canal. Até porque Prestes Maia, 70 anos atrás, falava que seriam necessárias 3 ligações. Até hoje nenhuma foi feita. Então pensar que apenas uma vai resolver os problemas, não vai. Mas vai ser um passo importante para que a gente possa avançar na mobilidade urbana. E veja, prefeito, 10 mil caminhões todo dia também afetam a vida de milhares de pessoas de Santos, que também são afetadas diariamente pela poluição provocada por esses caminhões, pelo tráfego intenso, pesadíssimo. Portanto, as duas ligações são absolutamente prioritárias, ao meu ver. Quer dizer, e as duas têm que pensar necessariamente nas pessoas. É que, Oxi, qual que é a questão que se coloca? Hoje nós temos uma realidade em que o porto está sob a administração do governo federal, claro, União. E a questão do transporte entre as cidades, a questão metropolitana, é uma questão que fica focada na responsabilidade do governo do Estado. Então, o que eu sempre defendi e continuo defendendo é que o governo do Estado possa atender essa demanda de mobilidade urbana, porque nesse túnel, Chico, nós vamos poder passar o VLT, né? Ciclovia, o VLT, que vai atender um número enorme de pessoas. Né? Nós vamos passar a ciclovia, os pedestres, e é inegável que ela atende com muito mais qualidade as pessoas, também, né? O turismo. Então, nada mais coerente do que o governo do Estado desenvolver essa intervenção e o governo federal, que é responsável pelo porto, por esse tráfego de caminhões, possa desenvolver a outra ligação. Acho que esse é o objetivo. Agora, o que parece na questão lá que tem gerado a preocupação dos moradores diz respeito à questão das indenizações, né, os valores pagos. A gente está vivendo uma realidade aqui regional, em função da expansão do mercado imobiliário, o valor dos imóveis cresceram muito e o que a gente sente é que o temor dessas pessoas, que já estão lá residindo há muitos anos, é que o valor indenizatório em algumas situações pode inviabilizar até da pessoa residir em Santos, que ela, talvez com o valor que ela vai receber. Como é que ficaria essa situação? O valor pago pelos imóveis, no caso em si, configurando realmente uma indenização, como é que ficaria isso, prefeito? Olá, Chalub, primeiro é importante dizer que não existe autorização para desapropriar um tijolo sequer em nenhum bairro da cidade de Santos. Então, muitas vezes essa política do terrorismo, que as pessoas acabam sendo vitimizadas, na verdade, dizem, olha, você não Quem está fazendo terrorismo, prefeito? Olha, as informações, se eu soubesse, olha, diria que falaria com toda a propriedade, mas as pessoas acabam sendo vitimizadas, né? Por isso, olha, você vai sair da sua casa amanhã, vai perder a sua casa. Não existe autorização para desapropriar absolutamente nada, até porque não tem projeto aprovado. E, portanto, não há o que se discutir em relação à desapropriação. Agora, quando se desapropria em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do estado de São Paulo, porque a lei estabelece isso, o valor praticado é o valor de mercado, né? O valor de mercado, as pessoas recebem o valor justo. Isso não é bondade do prefeito, do governador, de nenhum deputado, isso é o que a lei determina. E a lei existe para ser cumprida. Então nós temos que primeiro, hoje, o esforço concentrado da prefeitura, o meu esforço pessoal, está no sentido de encontrar a melhor solução, o melhor projeto
que possa beneficiar as pessoas, razão principal dessa obra. Evidentemente com o menor impacto possível para elas, preservando a identidade cultural dos bairros, a história dos bairros, as famílias, né, que vivem nesses locais, que a gente, quando governa, tem que ter como prioridade o quê? As pessoas, né? E nada vai ser feito sem essa discussão, sem esse diálogo. Qualquer coisa diferente daquilo que eu estou dizendo aqui é falso, é boato, é sim terrorismo, é querer construir palanque político eleitoral sem necessidade. Há um ano da eleição, nós temos que trabalhar para essa obra sair, pensar nas pessoas que serão beneficiadas por ela. E as casas populares do Maluco são uma tradição da cidade de Santos e merecem todo o respeito, seus moradores merecem todo o respeito. Prefeito, então vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 18 de outubro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o prefeito de Santos Paulo, Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista, professor, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Humberto Chalub. E nós tivemos, prefeito, desde cedo hoje, um seríssimo incêndio que destruiu, temos até imagens feitas pelo nosso cinegrafista, nosso companheiro Júlio Pereira, um incêndio que destruiu os armazéns 20 e 21 de açúcar, da Copersucar. Mas agora a coisa evoluiu, já são 4 armazéns que estão pegando fogo no momento, isto desde as 6 horas da manhã. Há informação a respeito de vítimas, mas não se tem maiores detalhes a respeito disso. E até o momento os bombeiros, apesar de todo o empenho, todo o esforço, os bombeiros ainda não conseguiram controlar o incêndio no Porto de Santos. São informações do Corpo de Bombeiro, imagens do Júlio Pereira, prefeito, uma coisa preocupante, né? Muito preocupante, a Defesa Civil, os bombeiros já estão tomando aí todas as providências, estão intervindo para acabar com o incêndio e, por enquanto, não há notícias de vítima. A gente espera torça para que não haja. Isso acho que retrata também uma questão importante que vem sendo discutida, que é a operação desses armazéns, né, em áreas residenciais, né, da nossa cidade, áreas que são habitadas. A prefeitura está tratando... No caso dos grãos, do terminal de grãos na ponta da praia. Exatamente, Chico. Então, nós vamos tomar uma medida radical em relação a isso. Nós temos feito uma discussão, caminhamos a posição da prefeitura para o governo federal contra essa ampliação aí das atividades de grãos na ponta da praia. Caminhamos uma nota técnica expondo os argumentos, o porquê que é incompatível essa operação de grãos com essa região da cidade, propondo que isso possa ser feito na área continental, enfim, e não ali. E se não houver sucesso nesse diálogo que nós estamos procurando estabelecer, nós vamos adotar medidas legais previstas em lei, o nosso plano diretor, enfim, vamos esgotar todas as medidas para não permitir a ampliação desse tipo de operação no mar residencial, justamente para
prevenir e evitar qualquer tipo de acidente e prejuízo para a população da Ponta da Praia. Chalub, antes de você, eu queria só que a Paula fizesse uma pergunta de um telespectador, claro. Depois passo para você, Chalub. Paula, por favor. É a Cristiane Chico, da Vila Matias. Ela quer saber do prefeito para onde será deslocada a Feira Livre da Avenida Francisco Glicério com as obras do VLT que passam pelo local, prefeito. Olha, Cristiane, nós estamos dialogando, né, com os feirantes, com o sindicato, para encontrar a melhor alternativa. É fato que nós vamos encontrar uma solução para manter as feiras que fazem parte da tradição das famílias santistas, né? Os feirantes que fazem um trabalho extremamente importante. Como nós temos as obras do VLT, evidentemente que a atividade da feira ficará prejudicada. Mas existem algumas alternativas que estão sendo estudadas e acredito que nos próximos dias nós já vamos apresentar a solução. Algumas vias que estão sendo estudadas para que a feira possa ser transferida. Essa é aquela coisa, a feira ninguém quer na porta da sua casa, né? Isso vai ser um problema. Mas todo mundo quer a feira, né? Todo mundo quer a feira, mas a porta de casa... Aliás, Santos tem uma particularidade, né? Acho que é a única cidade do mundo que tem feira em avenidas de tráfego intenso, né? Que é o caso da Pedro Lessa e o caso da Francisco Glicério, que é uma questão... E na Francisco são duas feiras. São duas feiras. Aos sábados e domingos, né? Então... Eu acho que vai ser um trabalho árduo ali para convencer moradores, mas enfim, é aquilo que o prefeito colocou, não vai existir... Vai ter que existir um reflexo, quer dizer, para uma benfeitoria vai ter que existir uma mudança de hábito. Claro. Isso aí é uma coisa que é inevitável, né? Mas essa questão na Ponta da Praia, ela ressalta um processo histórico aqui na cidade. Eu acho que o porto sempre esteve de costas para a cidade. Essa questão da administração federal no Porto de Santos, ela nunca esteve em compasso com os anseios da cidade. Eu acho que esse sistema que se criou, e por curiosidade, hoje nós estamos vivendo uma administração federal que é do PT, e uma das bandeiras do PT na cidade sempre foi a de municipalização dos portos. A regionalização. E regionalização dos portos. Eu lembro de cartazes espalhados pela cidade. Exatamente. De determinados então, eu acho que essa questão realmente... pedindo a regionalização. Esse atrito no relacionamento só tem trazido prejuízo para a cidade. Quer dizer, é claro, a cidade ela se vale de ter um porto pela razão econômica, por isso que pode gerar, mas traz realmente transtornos seríssimos. Hoje a população na Ponta da Praia, principalmente a que está residindo agora nos novos empreendimentos, que estão mais próximos da Avenida Portuária, estão enfrentando muitos problemas em relação a essa questão da poluição por particulados, que em algum momento vai ter que chegar à conclusão, porque não vai continuar podendo ficar dessa forma, né? Mas eu queria colocar mais uma questão, realmente a questão do plano diretor, prefeito, que o senhor colocou. Nós vamos ter aí agora um orçamento de 2 bilhões e 300 milhões, aí é um ganho que a cidade vai ter, claro, incluindo os investimentos da entrada da cidade, os investimentos federais, né? Mas eu queria saber, essa reforma do plano diretor também vai objetivar reajustes de algumas áreas da cidade para elevação do IPTU, ou vai ser apenas um reajuste com base na inflação? Olha, Chalub, primeiro é importante colocar que essa elevação da arrecadação se deve, do orçamento, né? Se deve principalmente às fontes alternativas de recursos que nós fomos buscar durante esse primeiro ano de governo, né? Justamente para viabilizar a obra da entrada da cidade, por exemplo, viabilizar o sistema de teleféricos que nós vamos implementar dentro da cidade. Só aí foram 290 milhões de reais nessas duas intervenções. Então isso faz com que exista uma elevação do orçamento, porque esses empréstimos estão previstos aí dentro. Mas eles vão efetivamente entrar realmente? Esses recursos vão entrar realmente? Vão entrar. Ou estão no plano das promessas? Nossa proposta foi selecionada pelo governo federal, aprovada. Nós cumprimos as formalidades estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e esperamos para os próximos dias assinar a operação de crédito. Inclusive tem uma lei na Câmara aprovada autorizando a Prefeitura a contrair esse empréstimo. Até por isso está previsionado no orçamento do próximo ano. E a nossa expectativa, Chalub, assinamos o convênio com o Governo do Estado e com o Governo Federal, no valor de 15 milhões para a elaboração do projeto executivo de toda a intervenção da entrada da cidade. Não só da parte que vai ficar sob responsabilidade da Prefeitura, mas também da parte que será de competência do Governo do Estado e do Governo Federal, porque é uma intervenção que gira na ordem aí de 700 milhões de reais, dos quais 240 milhões ficarão sob a responsabilidade da Prefeitura, com recursos garantidos, importante dizer, de financiamento, ou seja, a cidade
está assumindo a sua parte, a sua responsabilidade para a gente solucionar esse que eu enxergo hoje como o maior gargalo que nós temos na cidade de Santos. Com relação às correções, elas são necessárias, né? Nós estamos agora corrigindo os valores, por exemplo, destinados às entidades que atendem os alunos, né, no âmbito da cidade, os convênios que são direcionados. Teremos um aumento aí nesses convênios na ordem de 16%. Nós temos a necessidade de discutir no ano que vem a questão do reajuste do funcionalismo. Tem a necessidade de previsão orçamentária para isso, e nós estamos fazendo um estudo, né, da planta genérica para avaliar qual tipo de impacto. Está sendo revisada. A questão dos pavimentos, o número de pavimentos dos edifícios, também vai ter uma correção? Vai se permitir que continue se construindo? A nossa intenção, o nosso plano diretor que está sendo discutido é uma exigência, né, da lei orgânica no primeiro ano de governo, fazer a discussão do plano diretor, e nós estamos fazendo isso através de audiências públicas, encontros com setores diretamente relacionados aí com o plano diretor, e a nossa intenção é ter um plano diretor que permita um desenvolvimento da cidade de forma equilibrada, né? Potencializar também o desenvolvimento de outras regiões da cidade, empreendimentos habitacionais, estimular a construção civil a ocupar outras áreas da cidade, como a Zona Noroeste, por exemplo, como a região central da nossa cidade, como os morros, que são áreas que não cresceram e não foram ocupadas na mesma velocidade, na mesma intensidade da nossa área intermediária, da região da Orla. Haverá um estímulo para que o construtor invista, por exemplo, na região, no centro histórico. Com certeza absoluta. É uma região estruturada do ponto de vista de água, luz, enfim, pavimento. Com certeza, assim como na Zona Noroeste, por exemplo, a intenção da Prefeitura é promover esse estímulo junto com esse novo plano diretor que será implementado. Agora, prefeito, a questão do IPTU, objetivamente, esses estudos já indicam, já sinalizam um aumento médio, por exemplo, do IPTU, ou estará ligado à questão da planta genérica? Olha, é prematuro falar em qualquer tipo de percentual nesse momento, porque os estudos não estão concluídos. Nós precisamos concluir esses estudos, que são estudos técnicos, para apontar um valor. Isso deve ser feito até o final do próximo mês, para que a gente possa, enfim, tomar a decisão em relação a esse assunto. Tá certo. Eu queria colocar um tema agora também que eu acho que é extremamente importante para todos nós, acho que assim, brasileiros e principalmente da cidade, que é a questão da Copa do Mundo. Nós estamos aí à beira da realização de uma Copa do Mundo, agora em junho, já tem início, a primeira partida dia 12, né? Eu queria saber do senhor quais são os preparativos efetivamente que a cidade está adotando para essa recepção dos turistas, que existe uma estimativa, por exemplo, numa classificação do México, está todo mundo torcendo por isso, que a seleção do México poderia vir se instalar aqui para realizar seus treinamentos, e com isso traria um contingente bem grande de torcedores mexicanos, que eles costumam frequentar a Copa. Mas independente disso, eu acho que Santos vai entrar no eixo aí do turismo da Copa em função da própria beleza da cidade, mas pela história do Santos Futebol Clube, vai atrair os turistas. E como é que está o planejamento da cidade para isso, prefeito? Deixa eu agregar uma pergunta, prefeito, a essa. A questão do Museu Pelé, que tem a ver com a Copa do Mundo. E seria fundamental que o Museu Pelé estivesse pronto, entregue à população, aos turistas, enfim, antes da Copa, em maio, por exemplo. Vai ser possível? E tem outra questão, só para acrescentar, a questão dos taxistas, né? Que foi lançada uma proposta de remodelação aí dos taxistas, né, de padronização, e parece que a categoria não aceitou muito, está em discussão. Gostaria também que o senhor falasse um pouco disso. Olha, Chalub, Chico, a gente está se preparando para a Copa do Mundo, fazendo a lição de casa da cidade, né, as obras de infraestrutura que estão em desenvolvimento, as obras que são importantes para receber bem esses milhares de turistas. Santos, né, já tem essa prática, né, no Réveillon, por exemplo, na temporada, no verão, são milhões de pessoas que vêm à nossa cidade, e nós vamos ter um novo fluxo com a Copa. Nada diferente em termos quantitativos do que a gente já tem nesses períodos. Vamos ter um perfil de turista diferente, mas em termos quantitativos, não vejo que nós teremos nenhum tipo de dificuldade e problema para receber, até porque a expectativa é grande, é enorme, mas é menor do que a gente recebe no período de verão, na temporada. Então a cidade está absolutamente preparada para receber
esses turistas. E evidentemente que nós temos alguns desafios a serem superados. Estamos investindo na melhora dessa recepção, do receptivo aos turistas. A questão dos táxis é uma questão importante, né? A ideia da padronização dos táxis, né? Da própria apresentação dos taxistas. E existe sim a aprovação da categoria, a categoria concorda nessa modernização, nessa padronização. O que está se discutindo é como operacionalizar isso, a forma de executar. Mas os próprios sindicatos, as cooperativas apoiam e entendem que essa é uma iniciativa importante até para valorizar o próprio serviço que é prestado com muita competência, com muita qualidade pelos taxistas da nossa cidade. É a ideia da prefeitura que é contribuir nesse processo, melhorar, avançar nessas condições. Isso vai ser feito nos próximos dias. A ideia qual seria, por exemplo, estabelecer um padrão mínimo para veículo? Porque a gente nota aqui em Santos, a gente vê várias realidades. A gente vê um carro em melhor estado de conservação, a gente vê também muitos carros em péssimo estado de conservação, até por força de que, às vezes, o motorista, o proprietário do veículo não tem recursos para poder estar atualizando o seu veículo, para estar fazendo as melhorias. Como é que vai funcionar isso, por exemplo? Vai ter um padrão de veículo mínimo? Como é que vai ser? Então, Chalo, a ideia é que nós tenhamos, até para facilitar a identificação por parte dos turistas, da população que deseja tomar um táxi, ter uma identidade visual, né? Que nós tenhamos um padrão visual para todos os veículos, cor, enfim, tudo que possa identificar com mais facilidade, como existem nas grandes cidades turísticas, né? Já um padrão visual para os veículos de táxi. E isso está sendo discutido para ver qual o melhor padrão, dentro das opções que estão sendo apresentadas. A questão da própria apresentação dos motoristas de táxi, que é uma questão também importante, tudo isso para melhorar o serviço. E, lógico, a vida útil também dos veículos, que vai ser colocada dentro dessa negociação que está sendo desenvolvida com o sindicato e com as cooperativas. Tem sido, aliás, parabenizar aqui os taxistas que têm demonstrado uma enorme disposição em colaborar e melhorar a qualidade do serviço, que é muito bom, que vem sendo prestado na cidade. De outro lado, com relação ao Museu Pelé, nós estamos trabalhando, nos esforçando muito para viabilizar os recursos necessários, né, para o Museu Pelé. Nós temos aí, desde o início do ano, feito esse esforço, um longo caminho a ser percorrido. Contamos com a colaboração do Governo do Estado. Na última visita aqui, levei o governador ao museu, que liberou 3 milhões de reais para a obra do Museu Pelé, recursos diretos do Governo do Estado. Até então o governo não tinha colocado recursos diretos, foi a primeira vez que isso aconteceu. É muito importante para que a gente consiga avançar. E nós temos um cronograma de entregar a obra, né, parte civil, até o início do ano, para que a gente possa iniciar a museologia e concluir. É um cronograma apertado e recursos, justo. Os recursos para a obra, com essa liberação do governador, nós temos praticamente a totalidade. Estamos aí com um compromisso do governo federal dos recursos para a museologia. Não está formalizado isso, mas está comprometido. Nós esperamos formalizar até o fim do ano, para que no início do próximo a gente tenha essas condições de fato de executar a obra. E com relação às seleções que vão participar da Copa do Mundo, agora nós estamos entrando num período de definição, né, com o avançar aí das eliminatórias, e nós já recebemos, Chalub, aqui, só nesse ano, 12 seleções que vieram a Santos conhecer as instalações, atendendo o convite da Prefeitura, o trabalho feito pela Secretaria de Turismo. Nos últimos dias tivemos aqui a Áustria, Colômbia, que são seleções que... Houve contato até com a Argentina, né? Com a Argentina. A Argentina ainda não visitou, mas foi contactada e fará visita a Santos aí dentro dos próximos dias. E nós temos aí a data, eu diria que seria a data central para a decisão, que é o dia 6 de dezembro agora, porque é um momento de sorteio, né? É no momento que as seleções vão definir aonde... qual as chaves em que elas vão participar do torneio durante o período da Copa do Mundo. São 8 chaves, 4 seleções em cada uma, e aí que vai se tomar a decisão. O México, assim como outras seleções, tem manifestado real interesse e disposição de estar na cidade. O México é uma seleção que é interessante por conta do número de turistas que atrai. Nós já fechamos, né, o cruzeiro com a Companhia do México, então os navios que vierem do México vão ficar
aqui no Porto de Santos, mas nós queremos de fato receber a seleção, receber turistas. O México só precisa jogar um pouquinho mais, viu? Precisa, né? Um pouquinho mais de futebol. A torcida foi grande. A última perdeu, viu, Chico? Perdeu, mas você sabe que isso é sorte de time campeão, porque perdeu e conseguiu ir para a repescagem. Pois é. Então, os Estados Unidos, que é o maior rival do México, ajudou o México a ir para a repescagem. Então vamos ver se na repescagem o México melhora um pouquinho e consegue vir à Copa do Mundo. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a entrevista do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Quarta Copa União Siciliana de Futsal, de 21 a 25 de outubro. Uma grande disputa entre times da faculdade, do colégio e funcionários e professores da Unisanta. 12 equipes do masculino e 5 equipes do feminino se enfrentam pelo título no poliesportivo. Integração e motivação, ajudando a revelar novos talentos do esporte. Compareça, participe. Quarta Copa União Siciliana de Futsal. Realização Universidade Santa Cecília. Promoção Santa Cecília TV. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, entrevistando hoje o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Participa também do programa como comentarista o colega jornalista, professor Humberto Chalub. E temos agora mais uma pergunta de um telespectador. Paula, por favor. É a Selma, Chico, a Selma da Encruzilhada, ela faz a seguinte pergunta para o prefeito. A Orquestra Sinfônica Municipal será extinta? Selma, a Orquestra Sinfônica é um patrimônio da cidade. Há comentários nesse sentido, prefeito. Há comentários, mas não há nenhuma concretude nessa informação, não vai ser extinta. Ao contrário, nós temos que fortalecer os corpos estáveis aí da Secretaria da Cultura, do município. Vai ser valorizado, inclusive temos aí na própria programação de verão que nós vamos lançar a participação da Orquestra Sinfônica, na programação de Natal, inclusive. Teremos aí uma programação interessante durante o período de Natal, os autos de Natal que estão sendo trabalhados, eventos interessantes na cidade que vão contar com a participação da Orquestra Sinfônica. Vai ter muito trabalho para a Orquestra Sinfônica. Mesmo, mas é uma organização social, parece também, que está sendo pensada no sentido de apoio à Orquestra Sinfônica, prefeito. O que nós estamos... Pelo menos eu li no jornal uma carta até da Prefeitura de Santos dando esse esclarecimento. Então, Chico, o que nós estamos pensando são formas alternativas de fazer a gestão de equipamentos culturais, até para que a gente possa ter mais eficiência na manutenção desses espaços, nos próprios corpos estáveis, assim como já é feito em algumas cidades, como São Paulo, por exemplo, que a Orquestra Sinfônica de São Paulo tem essa relação direta com organizações sociais. Nós pretendemos implementar isso. É um novo modelo de gestão, que vai, logicamente, contar com os recursos do município, da prefeitura, e, em hipótese alguma, será considerada possibilidade de extinção da orquestra. Bem, ótimo. Agora, a questão da cultura, a questão do Coliseu, o senhor conseguiu até um projeto interessante que é o apoio das empresas para fazer a reforma do Coliseu, para resolver os problemas do ar-condicionado, do telhado. Como é que foi esse modelo? As empresas estão financiando esse projeto apenas com filantropia? Elas vão se valer depois de uma exposição de mídia? Como é que vai funcionar isso? Olha, o Chalub, a gente tem que avançar na administração pública e criar novas formas, alternativas de viabilizar recursos, né? O conceito de que tudo tem que ser
dos cofres da prefeitura, tudo tem que depender do orçamento municipal, é um conceito de administração ultrapassado. Então, cada vez mais a gente vai trazer a iniciativa privada para apoiar a cidade, até porque são empresas que participam da vida da cidade, que têm faturamento na cidade, que têm bons resultados na cidade, e é natural que possam exercer esse conceito de responsabilidade social e oferecer as contrapartidas necessárias à cidade em que que abriga e que cedia os seus próprios negócios. Para regulamentar essa relação, Santos não tem um marco legal dessa relação, dessas parcerias público-privadas, por isso nós encaminhamos para a Câmara a lei das PPPs, nesta semana, encaminhamos ontem para a Câmara. Isso vai definitivamente regulamentar, inclusive abrindo a possibilidade de uma empresa, através da MIP, que é a manifestação do interesse privado, se uma empresa tiver interesse, por exemplo, em explorar um espaço público, em desenvolver um projeto, ela poderá propor à prefeitura, apresentar uma proposta e a prefeitura vai fazer uma análise se há interesse público, se há relevante interesse público para dar prosseguimento a uma parceria, justamente para que a gente consiga avançar. No caso do Coliseu, o que aconteceu? Nós temos aí o Coliseu, um equipamento histórico necessário da cidade, foram feitos investimentos importantes historicamente na preservação daquele espaço, revitalização. Só que, como toda obra, precisa de um investimento frequente e permanente de manutenção, até pelas características do Coliseu. Então, nós recebemos um laudo dos técnicos da Prefeitura, os técnicos do IPT, recomendando a interdição do teatro em função das condições do telhado e também do ar-condicionado, dizendo claramente que a população que frequentava ali estava exposta a riscos. Imediatamente nós tomamos a decisão, com muita infelicidade, eu digo, de fechar, interditar e buscamos parcerias dentro de empresas que atuam na cidade. As empresas entenderam a importância de reabrir esse espaço e estão assumindo os custos dessa obra, que gira em torno de R$2 milhões. Nossa previsão, fechamos o teatro em abril, previsão é reabrir em abril do próximo ano. Estamos trabalhando para antecipar esse prazo. Semana passada visitei as obras, que estão, eu diria, além do previsto em termos do cronograma, e teremos aí certamente um bom resultado. A inauguração pode ser antecipada até. Estamos trabalhando para que isso, o prazo é abril, mas estamos trabalhando para que isso possa acontecer. E é um modelo importante, acho que cada vez mais a iniciativa privada tem que participar da vida da cidade, e ela será estimulada a isso dentro do nosso governo. Prefeito, na esteira dessa discussão, já estamos no final do programa, mas uma pergunta que se impõe é a questão do limite de gastos com servidores, aproximando do limite prudencial, algo que preocupa a Prefeitura. Nesse sentido, há a possibilidade de serviços serem terceirizados, no sentido de aliviar esse gasto? Olha, Chico, nós temos que tomar várias medidas para diminuir aí o peso, não só dos gastos com o pessoal, mas também do custeio dentro do orçamento. Hoje, folha e custeio consomem 95% do orçamento, reduzindo a capacidade de investimento da Prefeitura a algo em torno de 5%, que é muito pouco para as necessidades que nós temos. Então, nós temos desenvolvido várias ações aí de gestão, desenvolvendo desde o primeiro dia de governo, lançamos o primeiro programa, que é o Eficiência Total, que busca reduzir os gastos da Prefeitura. Isso tem sido feito, as licitações, economizamos recursos significativos nesse primeiro período, a questão das locações de imóveis e a questão de pessoal também não foge a essa regra. Nós estamos trabalhando para que isso possa ser reduzido, para que a gente possa aumentar a capacidade de investimento e sem comprometer os serviços públicos que são prestados. A ideia não é suspender, interromper nenhum tipo de serviço, ao contrário, é otimizar, encontrando alternativas importantes. Tá ótimo. Prefeito, chegamos ao final. Temos mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo. Muito obrigado pela presença, prefeito, mais uma vez. Obrigado, Chico, Chalub, Paulo, os telespectadores. Estou à disposição para voltar e continuar a discutir aqui. Sem dúvida, será convidado muitas vezes. Paulo, muito obrigado mais uma vez pela presença. Agradeço a Paula, a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Nós estaremos de volta segunda-feira, 8h05, em mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.